Chamo-me Antônio Paulo de Oliveira Lima. Nasci no dia 2 de fevereiro do ano de 1944. Portanto, fiz 70 anos neste ano. Cursei o curso primário no Colégio Escolar Serrano, na cidade de Itabaiana. Meus pais chamam-se Olinto Lima de Jesus, já falecido, e Dionísia de Oliveira Lima. Sou o mais velho de todos os filhos que meu pai teve. Como eu dizia, fui cursar em Itabaianinha, que era a terra dos meus avós, porque quando Sergipe foi assolado pela grande seca, uma leva de sergipanos se deslocaram para o sul da Bahia em busca de melhores dias, de melhores oportunidades. E aqui chegou minha avó, meus tios, e foram desbravar essa mata virgem, como tantos e tantos outros sergipanos. Ela fez o seu patrimônio. Era Valdomira Lima, Temístico de Souza Lima, João Lima e Otoniel Lima. E quando minha avó fez o seu pé de meia, poderia assim dizer, ela procurou dar-me o melhor. Ela procurou dar-me aquilo que ela não teve. Uma educação de ponta, uma educação de primeira. E Sergipe, naquela época, tinha uma boa educação. E ela devolveu-me para as suas origens. Eu fui estudar em Itabaianinha. Lá, colégio interno, bom colégio, referência no Norte e Nordeste. Fiz o curso primário, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E tinha, depois que você fazia o primário, que é o ensino fundamental de hoje, você tinha que fazer vestibular. Então, ela mandou, eu fiz o vestibular, que era uma espécie de vestibular, uma admissão. Era uma espécie de vestibular para nós. Eu passei no exame de admissão, fui cursar a primeira série no Colégio Tobias Barreto, na rua de Pacatuba, na capital sergipana. Fiz os 4 anos de ginásio. Depois fiz mais um ano do curso científico. Aí voltei a cursar em Salvador, no Colégio Ipiranga. Do Colégio Ipiranga, eu fui transferido para aqui, para Itabuna, para o Colégio Estadual. No Colégio Estadual, foi aí onde eu tive os primeiros frutos, os primeiros ventos, as primeiras noções de liberdade, de democracia e de cidadania. Foi o Colégio Estadual de Itabuna a grande fornalha em que eu fui buscar aperfeiçoar os meus ideais. Eu tinha chegado a Itabuna, trazido pelos ventos do governo do presidente John Kennedy nos Estados Unidos. Cheguei a Itabuna novo e conheci um jovem estudante que estava começando a sua vida, forjando os seus passos também, chamado Eduardo da Silva Anunciação. E foi aí, junto com Eduardo da Silva Anunciação, Carlos Eduardo Sodré, e tantos outros, Luiz Paulo Damasceno Varjão, e tantos outros, formamos uma geração de jovens preocupados com a nossa cidade, preocupados com Itabuna. Existia uma efervescência na geração daquela época. Então, Dona Amélia Amado, sentindo nestes jovens, porque já havia a Sociedade Itabunense de Cultura naquela época. Então, Dona Amélia, vendo nesses jovens estudantes o ideal, quis dar de presente como deu.
o Teatro Estudantil Itabunense, construído com recursos de Dona Amélia Amado. Que o próprio Barbosa, diretor da TV Itabuna, desta televisão que eu estou falando, já fez uma entrevista lá no Museu de Dona Amélia, e que Itabuna reconheceu esse trabalho de Dona Amélia, dando uma avenida nossa ao nome dessa senhora. Dentre todas as mulheres dignas, honestas, trabalhadoras, que ajudaram a Itabuna no seu progresso e no seu desenvolvimento, na minha ótica, na minha visão, eu acho que Dona Amélia foi realmente uma grande pioneira, porque ela focou, ela colocou os holofotes da sua sensibilidade, da sua ação, da sua cidadania para a educação. E construiu do próprio bolso um teatro que foi orgulho da nossa geração. Foi o maior acontecimento cultural da década de 60, a inauguração do Teatro Estudantil Itabunense. Então, a minha geração, a geração daquela época, que eu citei aqui vários nomes, Jefferson Muti, Luiz Paulo Damasceno Vajão, Otávio Alves, Leila Chalupe, e tantos outros que dignificaram essa geração nossa. E eu fui então estudar, como eu disse, no Colégio Estadual. E ali eu aprendi o que significa cidadania, o que significa liberdade, o que significa democracia. Mas o Colégio Estadual deixou também uma marca muito profunda em mim. Foi quando eu, querendo um dia homenagear os negros do meu país, e quis fazer uma manifestação dentro do colégio. E eu fui proibido. Não pelo diretor, o professor Raimundo Machado, que não estava em Itabuna. O professor Raimundo Machado tinha se dirigido a São Paulo para comprar os instrumentos do Colégio Estadual para o 7 de setembro. Quem assumiu, estava na direção, foi o professor Flávio Simões Costa. E houve um episódio que marcou a minha vida. Eu queria fazer uma demonstração do 13 de maio, falar da luta dos homens, de Zumbi, de todos aqueles que tornaram possível essa luta dos negros do nosso país, e também falar da princesa Isabel. E eu fui proibido de fazer isso. E houve uma altercação muito grande entre a minha pessoa e a pessoa do professor Flávio Simões Costa, que foi meu amigo depois, tornou-se meu amigo, meu grande amigo, o professor Flávio, depois de muitos anos. Eu fui expulso do Colégio Estadual de Itabuna. E o jornal da cidade, o grande jornal de circulação chamado Tribuna do Cacau, colocou na primeira página: comunista e subversivo é expulso do Colégio Estadual. Aquilo chocou a minha família, chocou a minha avó. E eu morava aqui com minha avó, bem à esquerda, onde está uma academia, porque eu estou aqui na Praça Laura Conceição fazendo esta gravação. Era aqui a casa da minha avó à esquerda. E minha família ficou chocada. E minha família não compreendeu a minha luta como líder estudantil daquela época. É aí que entra, então, um homem a quem eu devo uma gratidão profunda, chamado José Eufrásio Sobrinho, conhecido em Itabuna naquela época como Juca Sobrinho, que tinha um estabelecimento comercial dos mais conhecidos, não só em Itabuna como na região, o Armazém Sobrinho. E Juca Sobrinho era uma referência. Juca Sobrinho era um nome de peso, maçom, respeitado. E seu Juca Sobrinho, sentindo que eu ia ser esmagado, que um jovem, estudante, foi de encontro às normas de um colégio, da direção de um colégio. Seu Juca Sobrinho contratou um advogado para defender. Então, nesse íntere, nessa expulsão minha, acontecem as eleições de 1966. É quando era prefeito da cidade
a eleição para a escolha do novo prefeito. Quem foi candidato? José de Almeida Alcântara, que já tinha sido prefeito de Itabuna, era deputado e retornava ao cargo de prefeito. E eu então aliei-me como jovens daquela época, vamos dizer assim, a esquerda daquela época, uniu-se em torno de José de Almeida Alcântara, contra também um dos grandes homens públicos que esta terra teve, José Soares Pinheiro. Foi a eleição mais disputada, foi a eleição mais empolgante, foi a eleição que dividiu Itabuna, alcantristas e pinheiristas. Vence Alcântara e nesse íntere, Alcântara apresenta a Itabuna um cidadão, um jovem de 40 e poucos anos, chamado Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, casado com uma filha desta terra chamada Arlete Maron. Antônio Carlos, poucas pessoas conheciam Antônio Carlos em Itabuna. Já era deputado do primeiro mandato, faltando poucos meses para a eleição, poucos dias para a eleição, Alcântara traz Antônio Carlos para Itabuna e nos apresenta. E aí começa então a grande ascensão de Antônio Carlos em Itabuna. Alcântara prometeu 3.000 votos e deu à ACM, naquela época, 6.000 e tantos votos. Passada a eleição, o presidente era Castelo Branco, porque aí já estamos no período já do golpe de 64, já estamos em 66. O Castelo Branco adianta a posse de vários prefeitos e governadores. E ao adiantar essa posse, no meio veio Alcântara, que toma posse como prefeito pela segunda vez de Itabuna. E eu vou então matricular-me no colégio estadual, retorno ao meu colégio estadual, chego lá, não tenho a matrícula reservada, não me quiseram me matricular. Eu cheguei em casa, falei com minha família, eu disse, eu só tenho um jeito, tenho que ir para Salvador. Peguei um ônibus da Suba aqui, saltei e fui para Graça, onde morava a ACM, porque ele tinha sido nomeado pelo presidente Castelo Branco, prefeito da capital. Foi aí quando Salvador tem aquela grande revolução, a abertura das paralelas e tudo, de um projeto que não foi de ACM, mas um projeto que já existia, que a ACM colocou em prática. E deu uma guinada, foi chamado prefeito do século. Eu fui a falar com Antônio Carlos e disse a ele que eu tinha feito a campanha para ele aqui, como tantos e tantos jovens, e não consegui, contei a ele o que aconteceu. Antônio Carlos dá um bilhete, um cartão a mim para eu ir na Graça falar com Navarro de Brito, que era o secretário de Educação da época. E manda um ajudante de ordem dele levar-me no carro oficial até a Graça. Eu fui para a prefeitura com ele de manhã, tomei café na casa dele lá na Graça e dirigi-me para a prefeitura, e de lá ele endereçou-me à Secretaria de Educação do Estado da Bahia para eu conversar com o doutor Navarro de Brito, que era o secretário de Educação da época, para fazer a minha matrícula no Colégio Estadual de Itabuna. Eu voltei, agradeci ao prefeito da capital, voltei e fui estudar no Colégio Estadual de Itabuna. E o diretor da época, o professor Edivar Cabral, salvo engano, foi transferido para as margens, lá para a região do São Francisco. Então, passado isso, concluí o meu curso no Colégio Estadual, fiz clássico no Colégio Estadual, porque eu queria fazer Direito. E depois eu fui fazer Estudos Sociais na antiga Faculdade de Filosofia de Itabuna. Alcântara ganha a eleição e convida-me, através de Mário César da Anunciação, convida-me, eu com na faixa de 20 anos de idade, para ser chefe de gabinete da Prefeitura de Itabuna. E eu fui ser chefe de gabinete da Prefeitura de Itabuna. Aí começa então a minha história na vida pública da minha cidade. Se eu for falar dos grandes homens que eu conheci, das grandes mulheres que eu conheci, das grandes personalidades que eu conheci ao longo da minha vida, eu conheci o presidente Jânio Quadros, o presidente Kubitschek, o Marechal Lott,
todas essas expressões, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Uma expressão que marcou-me muito foi o núncio apostólico do Brasil. Eu tive a oportunidade de recebê-lo aqui com Alcântara. Núncio apostólico, que agora o nome, não me lembro o nome dele agora, mas foi uma autoridade realmente que me deixou marcas profundas. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Alcântara, Pinheirinho, personalidades que marcaram a minha geração e que marcaram a minha vida. Eu me lembro muito bem que eu fui convidado a saudar o Dr. Tancredo em Itabuna. E olha que aquilo marcou-me, porque saudar a um homem da envergadura, do histórico de um Tancredo Neves, é muito. E o desafio foi muito. Mas eu saudei Dr. Tancredo. Falei em nome dos itabunenses, da história de Minas, a grande faculdade do civismo e da democracia brasileira, do estado de Minas. Falei a Dr. Tancredo os vultos importantes da história de Minas. Quando acabei de saudar o Dr. Tancredo, ele mandou que eu sentasse-me ao seu lado. Ele tinha esse gesto de fazer isso com a gravata, começou a enrolar a gravata e virou-se para mim e disse: meu filho, não é surpresa para mim porque eu estou na Bahia, terra de grandes vultos da oratória brasileira. E você é um grande orador. Eu agradeci a Dr. Tancredo, ficamos conversando, ele falou-me sobre política, sobre a carreira dele. Eu disse: eu já conheço o Dr. Tancredo. Tive a oportunidade de, em Salvador, conhecer o senador Roberto Kennedy. Eu estive a quase 100 metros da rainha Elizabeth quando passou por Salvador. Figuras expressivas do esporte como Pelé, da música como Roberto Carlos e tantos outros. Então, hoje eu estou aqui nesta praça dando um depoimento a Itabuna. Essa Itabuna que, como disse Telmo Padilha, eu estou relendo pela 4ª vez, Canto de Amor e Ódio a Itabuna. Itabuna tem umas coisas que eu não sei por que ela não dá valor realmente aos grandes filhos que ela teve, o que ela tem. Ela relega, Itabuna relega não só aos seus filhos, os grandes filhos. Itabuna relega às pessoas que querem dar um pouco de si a ela com honestidade, com intrepidez, com caráter, com postura, com cidadania. Itabuna hoje eu vejo a Itabuna, como diz Telmo Padilha, e que Telmo, muita gente não compreendeu a luta de Telmo. Você precisa ler, meu amigo telespectador, você que assiste a TVI, está assistindo esse programa, você precisa ler Canto de Amor e Ódio a Itabuna, do Telmo Padilha. Como ele traduz, como o Telmo traduz o que nós somos neste livro Canto de Amor e Ódio a Itabuna. Como ele fala da Itabuna, como ele descreve Itabuna com a sua grandeza, com seus mistérios, com a sua ousadia e com a sua indiferença para os seus filhos. Itabuna, que parece que temos aqui uma série de ilhas. As pessoas se reúnem e fazem ilhas. A ilha tal, a ilha B, a ilha C, a ilha D, a ilha E. São grupos que se formam no seio da comunidade. Esses grupos dizem que lutam por Itabuna. Às vezes esses grupos lutam pelos seus interesses próprios, não por Itabuna. Itabuna é a razão da minha vida. Eu amo essa terra profundamente. Tem um verdadeiro... O índio Yanomami diz que feliz do homem que conhece a terra onde seus ossos vão ser enterrados. Eu conheço cada palmo do norte da minha cidade, do sul, do leste e do oeste. Eu conheço a alma do itabunense. Eu conheço a grandeza do meu povo, como também conheço as fraquezas do meu povo. Me identifico com Itabuna porque Itabuna é ousado e eu sou ousado também. Ousado nas minhas afirmações, ousado naquilo que eu quero fazer, ousado no viver,
dentro de um padrão de ética, de responsabilidade. Eu é que sei as agruras da minha vida que eu passo. Eu é que sei como é difícil trilhar o caminho do bem, da ética, da transparência. Não é fácil. Eu sei que Itabuna, às vezes, eu me sinto fragilizado, porque às vezes eu quero modificar e não tenho forças nem tenho poder. Lancei meu nome a uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores, não consegui chegar lá. Você não me compreendeu, você, itabunense, não me compreendeu. Não quis que a minha voz fosse ao plenário vereador Raimundo Lima da Câmara para ser um defensor da nossa terra, para traduzir em palavra as carências, os gargalos que hoje nós nos deparamos. Há uma inversão de valores muito grande nesta terra. Você vê que a época de Aziz Maron, a época de Paulo Nunes, de Amorim, de Pinheiro, de Alcântara, eram homens públicos. Tinham defeitos, claro, se não tivesse, nós não nasceríamos seres humanos. Claro que nós temos defeitos, mas temos virtudes também. Então eu me preocupo diuturnamente com Itabuna, me preocupo com você, me preocupo com a minha cidade, me fragilizo quando eu viajo, conheço outras cidades, conheço outros centros e chego na minha cidade e vejo jardins abandonados, logradouros públicos sujos, cidades sem sinalização, cidade sem teatro, cidade sem centro de convenções. Uma cidade que não preza a arte, um povo que não preza a arte é um povo sem alma. As carências de tudo da nossa cidade. E eu vejo a autoestima do meu povo, do itabunense lá embaixo. E o único instrumento que eu tenho para externar o meu ponto de vista são os veículos de comunicação para os quais eu trabalho. Me sinto brutalmente fragilizado. Assisti aqui na TVI um depoimento talvez dos mais importantes dado nos últimos 40 anos nesta terra do professor Rui Povas. Aquele documentário feito pela TV Itabuna com o professor Rui Povas devia passar todos os dias. Que ele fala de sociologia, ele fala de filosofia, ele fala de história, ele fala de ética, ele fala de cidadania, ele fala de humanidade, ele fala de fraternidade, ele fala de generosidade, enfim. No arcabouço do seu conhecimento, o professor Hélio Povas nos dá lições de grandeza espiritual. Itabuna, você precisa urgentemente agasalhar os teus filhos. Você precisa urgentemente, Itabuna, dar valor aos filhos que te amam, que dedicaram e dedicam a vida a você. E isso faz com que, às vezes, a gente se sinta enfraquecido. Mas aí entra o ideal, aí entra aquele amor, a energia do amor por Itabuna. Essa energia que contagia. E olha que eu estou com 70 anos de idade, mas o meu pensamento, a minha energia é de um jovem de 20 e de um jovem de 30. Porque essa energia canalizada da fonte do amor, essa energia que flui dentro de mim, me impele a luta diuturna de todos os dias. Me impele a exercer a cidadania, me impele a trilhar o caminho da dignidade, da ética, da postura e do bom senso. Eu acho que ainda vou estar vivo e Deus há de conceder-me esse galardão de ver uma cidade como eu quero,
como você deseja, como nós desejamos. Uma Itabuna onde a melhor idade encontre praças para que ele possa fazer exercício. Onde o jovem encontre também o seu lugar. Que possamos ter teatro, centro de convenções. Uma cidade em que não haja tanta dimensão de bares. Não sou contra os bares, mas sou a favor do teatro, sou a favor do balé, dos grandes concertos, das grandes peças. E os cinemas? Tínhamos 5, não temos nenhum hoje. Eu vejo aqui, eu estou ao lado da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, eu vejo a luta desses homens, desses jovens, não da agora, desde que ela foi fundada. Se olhar mais um pouco para o centro da cidade, estou vendo ali a sala Zélia Lessa, os poucos espaços que nos restam. Que cidade você deseja, que cidade você quer? Qual é a diferença da época de Mário Padre, de Aziz Maron, de Alcântara, de Pinheiro, de Nestor Passos, de Filemon de Souza Brandão, de Rafa Brilha, de Plínio de Almeida, de Everaldo Cardoso, de Benedito Venceslau, João França Santana, Edmundo Dourado, professora Rosalina Moff de Lima, Rita Fontes, Otaciana Pinto, Anorina Smith Lima, Ana Carolina, Neiva Monteiro. Será que há uma diferença entre esses homens e essas mulheres de ontem e esses homens e essas mulheres de hoje? Será que eles tinham mais cidadania, amavam mais Itabuna do que os homens e as mulheres de hoje? Será que nós temos na política atual um visionário como Mário Padre? Uma postura de um Pinheiro? O conhecimento de um Plínio? A determinação de um Everaldo Cardoso? A ética de um João França Santana? Que chegou na Câmara, se surpreendeu porque ele viu todo mundo falando sentado e na época dele falava de pé, e ele, com quase 90 anos de idade, ao se dirigir aos vereadores que foi homenageado lá, ele falou da tribuna de pé e disse: eu estou espantado, porque ele assistiu quase toda a sessão, os vereadores todos falando sentado, e ele se levantou porque na época de João França Santana era assim. De um Raimundo Lima. Qual é a diferença? Onde é que está a diferença? No amor que tinham, não só por Itabuna, mas pela vida pública, que vestiam a capa da cidadania, do amor por Itabuna. E nós vemos hoje aí a malversação do dinheiro público. Nós vemos aí uma Câmara que passa à margem da nossa realidade, onde os consignados é manchete todo dia. E nós vemos uma cidade que falta ainda a complementação do sistema de abastecimento de água potável, nós não temos. De uma cidade que à noite, nos finais de semana, só tem um local para se ir. Não temos teatro, não temos cinema. Uma cidade que o visitante chega e vê uma poluição sonora, poluição visual. Uma cidade que o visitante chega, as nossas entradas, parece que nós estamos na pré-história.
Uma cidade que mobilidade urbana nós não temos. E eu pergunto, isso não é problema da Câmara de Vereadores de Itabuna? A segurança. Nós estamos ao Deus dará. Não existe mais nada nesta cidade, né? Então, é duro. E você que ama Itabuna, como eu amo e você também ama, nós ficamos impotentes porque nós não temos mandato na mão. Nós não temos. Como jornalista, eu posso chegar, usar a televisão, o rádio, posso fazer o meu papel, mas não tenho a força que queria ter para modificar esta realidade. Essa é a nossa Itabuna do século XXI, que cresceu na ousadia do seu povo, pacífico, ordeiro, que cresceu sem planejamento, porque o único planejamento que teve foi em 1966, com um plano diretor mandado fazer por José de Almeida Alcântara, no escritório de Gilberto Chaves, em Salvador. E lá, nesse plano diretor de 1966, Itabuna crescia para a Zona Oeste. Alcântara já tinha essa visão, complementada e materializada nos estudos que foi feito pelos técnicos. E por que esse plano diretor de 1966, que via desobstruir, que não ia permitir esses gargalos que eu acabei de falar aqui? Porque morreu Alcântara em 7 de abril de 1968, às 10 horas da manhã, no Hospital Manuel Novaes. E como não existia o cargo de vice-prefeito, assume a prefeitura de Itabuna, Dr. Raimundo Lima. E esses estudos chegaram com quase 20 dias de Alcântara já morto e enterrado. E ninguém, esse estudo do plano diretor de Itabuna, perdeu-se na burocracia do Centro Administrativo Firmino Alves. E hoje nós pagamos um preço bem alto. Pagamos o preço de tudo isso que nós vemos. Itabuna sem mobilidade urbana, Itabuna sem água potável. E eu vejo falar que vamos atrair indústria. Eu vejo aí quem está no governo falando sobre atrair indústria. Olha, o insumo básico de indústria é água. Nós não temos. Vem indústria para Itabuna? Não, claro que não. Se o insumo básico da indústria é água, se nós não temos água, como é que vai ter? Não temos nenhum parque industrial. Não entra na minha cabeça, como não entrou na minha cabeça. E eu disse ao capitão Azevedo, não se pode governar, capitão Azevedo, Itabuna no século XX, já estamos no século XXI, sem uma secretaria de planejamento. Tinha uma secretaria de planejamento apenas no papel. Secretaria de Finanças e Planejamento. Esse planejamento era só no nome, no papel. Há 40 e tantos anos ou mais, eu escrevi um artigo na Tribuna do Cacau, naquela época, há 40 e tantos anos ou mais, vai fazer quase 50 anos que eu escrevi um artigo, já há 50 anos, dizendo que não se podia governar Itabuna sem uma secretaria de planejamento. E no governo do capitão Azevedo, eu também chamei ele e disse, não se pode mais no século XXI governar esta cidade sem que haja uma escola de gestão pública. Para que essa escola de gestão pública? Para atualizar o funcionário público. Porque o funcionário chega na prefeitura, passa 20, 15, 30 anos numa carteira. Qual é a motivação, eu pergunto a Itabuna, que tem esse funcionário? Você ficar sentado numa carteira 20, 30 e tantos anos esperando uma aposentadoria, sem nenhum estímulo, sem um plano de cargos e salários que até hoje não tem na prefeitura desta cidade. Será, Itabuna, que esses prefeitos que ocupam a cadeira mais importante do centro administrativo da nossa cidade não enxergam isso? A escola de gestão pública é para preparar o funcionário para os desafios.
A lei de responsabilidade fiscal está aí, já tem 12 anos, já precisa também acrescentar algumas coisas, porque ela tem 12 anos, já está defasada em determinados aspectos. Ela foi altamente benéfica para o país e para os municípios brasileiros, na época que o presidente Fernando Henrique Cardoso, essa lei é dele. Mas já passaram-se 12 anos da lei de responsabilidade fiscal, ela já precisa de novas injeções dentro do seu arcabouço jurídico. Essa escola de gestão pública que o capitão José Nilton Azevedo Leal implantou e que ele mesmo não deu continuidade, porque já no final do término do governo foi o grande erro do ex-prefeito capitão Azevedo, não ter dado prosseguimento à escola de gestão pública para preparar os jovens. Ali na prefeitura de Itabuna tem excelentes quadros, eu conheço, excelentes técnicos, tem, que essa escola de gestão pública poderia muito bem atualizar um plano de cargos e salários na prefeitura. Porque você, fazendo um plano de cargos e salários para o funcionário público, você estimula ele cresce dentro da máquina, dentro da hierarquia administrativa do município, para livrar até o próprio funcionário dos tentáculos externos da corrupção. Você prepara o funcionário, você paga bem ao funcionário, você diminui os cargos comissionados da prefeitura de Itabuna, de 400, 500 cargos, não é necessário, você diminui, você paga bem ao funcionário, ele trabalha, ele não se corrompe, ele não fica desestimulado. Mas da maneira que está aí, a nossa prefeitura, não tem funcionário nenhum que queira ficar nesse estado de coisas, sem estímulo, sem nada. E o pior é que quem está lá na Câmara de Vereadores também, que devia olhar esse aspecto, não olha, porque também desconhecem. O grande problema, Itabuna, é que eles desconhecem, esses que estão sentados aí, os 21 vereadores que estão sentados aí na Câmara, desconhecem toda essa realidade que eu acabo de dizer para você. E é por isso que a nossa cidade emperra, porque os homens não estão preparados para o que eles abraçam e são eleitos. Eu comecei sobre imprensa, como eu vim para o mundo do jornalismo, para o mundo da comunicação, eu comecei na União dos Estudantes Secundários de Itabuna, na presidência do saudoso, querido irmão, Eduardo da Silva Anunciação, que foi o presidente da União dos Estudantes Secundários de Itabuna, ali, aquela usina de liderança, aquela usina de cidadania chamada União dos Estudantes Secundários de Itabuna. Eduardo foi eleito e convidou-me para ser o diretor de comunicação da União dos Estudantes Secundários de Itabuna. E ali eu comecei, era o responsável pela divulgação, pelo jornal, pelo tudo. E naquela época nós líamos muito sobre os grandes vultos da política brasileira, porque nós tínhamos saraus literários, naquela época não existia ainda a televisão, o rádio era que predominava e a imprensa escrita, né? Então, nós éramos apaixonados, tudo que caía na nossa mão nós queríamos ler e nós queríamos ser jornalistas, advogados. Então, aquele mundo fantástico da comunicação nos empolgava. A televisão tinha nos grandes centros, São Paulo e Rio, mas não tinha chegado, e estava engateando ainda na Bahia, né? Então, foi aí que eu comecei a me interessar a escrever para jornal. E nisso, ingressei muito novo, como os maiores jornalistas deste país. Eles não foram à faculdade de comunicação, apesar de eu ter feito um curso de comunicação, pesquisa e planejamento em São Paulo, chamado COPAS, né? E daí eu fiquei escrevendo na imprensa itabunense, trabalhando nas emissoras de rádio, nos jornais, e nisso aí já se vão quase meio século nessa atividade, que é importante, empolga, e não tem, acho que, uma profissão tão fantástica
como a profissão de comunicador, de jornalista, de radialista. Acho que são duas profissões paralelas, né? É o direito e o jornalismo. Porque no direito você estuda tudo, né? Tudo está embutido no direito. E na comunicação você tem que saber, tem que se debruçar sobre sociologia, filosofia, psicologia, enfim, sobre tudo. E o próprio dia a dia, porque cada pessoa que você entrevista, cada ser humano que você conversa, cada ser humano que você interage, cada ser humano que você coloca no vídeo fazendo uma entrevista, ele aprende com você e nós aprendemos com ele. Porque cada cidadã que eu entrevisto é um mundo. Esse mundo com seus anseios, com seus ideais, com suas frustrações, com suas decepções. Então, o mundo da comunicação é fantástico. E principalmente agora, né, no século XX, nós já estamos na época do WhatsApp, né? Que cada dia mais a tecnologia avança. Isso aí é com o Barbosa, que é o meu professor. Quando eu comecei era linotipo. Você gastava um dia para fazer um jornal. Hoje você faz um jornal em poucas horas. Você veja a tecnologia. O jornal era um parto. Você chegava na redação 8 horas da manhã, você recebia uma pauta do redator, redator ou do editor do jornal, que era o responsável. Ele lhe dava uma pauta, você saía, você tinha uma hora para voltar, e geralmente você voltava entre 12 horas e 1. Você passava, sentava na máquina de datilografia, passava aquela matéria, dava para o redator, ele podia aprovar ou não, dizer, olha, mudar o texto aqui, você mudava tudo. Aquele texto depois ia para linotipo, uma máquina deste tamanho, né? Aquela caldeira de chumbo, né? Então as letras, né, eram no componidor. Olha que trabalho, letra por letra. O pessoal da gráfica do jornal era chamado componidor, era um aparelhozinho desse tamanho, letra por letra, você ia fazendo. Menino, era um parto. Eu sempre disse que fazer jornal naquela época era um parto. Então nós ficávamos naquela ansiedade para quando o jornal saía, né? Era fantástico, né? A prensa, a máquina, aquele cheiro de tinta, de papel. Então geralmente às 3 horas da manhã ou 4 horas da manhã, esse menino vinha ao mundo, era o jornal. Começava às 8 da manhã e o jornal nós íamos ver às 3 da manhã, 8 da manhã às 3 de um novo dia já. Geralmente era assim, esse trabalho fantástico na redação, aquele cheiro de tinta, aquele papel. Hoje não, hoje você senta no computador, numa rapidez extraordinária, já está pronto um jornal. Então, hoje, eu não sei se os estudantes de comunicação nas escolas, nos laboratórios lá, eles sabem o que é componidor, eles sabem o que é toda essa história de fazer jornal quando nós começamos. Hoje a tecnologia veio, né, e hoje é fantástico, mas era mais gostoso, porque você ia em busca da fonte, você ia em busca da notícia, você via quantas coisas, reportagens eu fiz que não estava na minha pauta, mas eu estava na rua, eu vi, eu disse, isso aqui dá uma reportagem. Ali é que estava realmente a criatividade, a sensibilidade do jornalista. O editor nos dava uma pauta, nós tínhamos que cumprir, mas às vezes ia um acidente de veículo, não estava na pauta do jornalista. Às vezes você ia cobrir uma autoridade, mas havia um acidente na rua, o jornalista perspicaz transformava aquilo até numa manchete de jornal no outro dia, a depender da perspicácia, a depender da sensibilidade. Então era uma vida fantástica, importante, porque a redação era muito movimentada, como hoje também ainda é. Mas era muito mais difícil, era muito mais dinâmica, porque hoje a tecnologia lhe ajuda muito. Naquela época a tecnologia ajudava, a tecnologia da época, mas não como hoje. Hoje você está com um celular aqui, você está falando com o mundo. Naquela época não era assim. As notícias, então, esse mundo que eu penetrei, hoje eu também estou no mundo da comunicação, então
esses dois extremos é fantástico, né? Esses dois extremos são fantásticos. Eu estou hoje aqui, estou gravando isso, com a tecnologia de último recurso, tecnologia de ponta, né? Tecnologia de ponta, que daqui a pouco vai para o ar. Então, a comunicação tem isso, e daqui para frente ela vai ser mais fantástica ainda. Eu não sei nem como vai ser, não posso nem idealizar. Eu sei que ela vai ser fantástica, isso vai. Eu fui educado na religião católica apostólica romana, mas a minha família toda ela era também da linha espiritualista. E desde os 12 anos de idade, porque eu tive o hábito da leitura desde pequeno no colégio interno. No colégio interno nós tínhamos colégio fantástico, tinha piscina, quadra, campo de futebol, mas tinha também um momento de leitura. E a minha leitura daquela época era chamada o livro Tesouro da Juventude, uma coleção extraordinária, Tesouro da Juventude. E nós tínhamos que ler toda a noite. Então, eu fui interno aos 10 anos de idade, minha avó internou-me com 10 anos de idade, e esse hábito da leitura desde pequeno que eu tenho. Eu não sei dormir sem ler alguma coisa. Gosto muito do meu hábito de ler, eu gosto muito da leitura, porque você aprende, você viaja, você conhece costumes, você conhece países, você conhece civilização. Então, a leitura é fantástica. Então, desde os 10 anos de idade que eu aprendi a ter o hábito da leitura. E fui criado nesse sistema. E desde os 12 anos que eu sempre perguntei por que eu estou aqui, qual a minha finalidade de ter nascido. Isso sempre buliu com a minha cabeça. E eu via que, apesar da minha família ser católica apostólica romana, mas toda a minha família, por exemplo, quando eu falo família, do lado da minha avó, Valdomira Lima de Jesus, chamada de Dona Yazinha, ela também respeitava o lado espiritual. E eu sempre questionava, eu via elas falando, eu menino falando sobre isso. Eu questionei isso e comecei, sem que ninguém me levasse a isso, me induzia a isso, eu comecei a ler. O que vinha, o que eu via dentro de casa, ler isso, ler aquilo, eu comecei a ler os primórdios, né? Eu ia falar em Kardec, Allan Kardec, essas coisas, aí desde pequeno. E hoje eu me aprofundei muito, não sou homem assim de todo dia estar em sessão, mas leio muito sobre espiritualidade e continuo lendo. Porque eu acho que nós nascemos para uma finalidade, né? Nós não estamos aqui simplesmente no planeta Terra porque somos bonitos, somos preto, branco, ou negro, índio, o que for. Nós estamos aqui porque tem uma finalidade, ou resgatando alguma coisa, ou aprimorando a clareza, ou aprimorando a nossa espiritualidade, né? Eu acho que esse é um planeta de expiação, é uma universidade do espírito. O planeta Terra na minha concepção, a universidade do espírito. É aqui onde você repara, onde você adquire conhecimento, onde você pode distinguir o que é fraternidade, o que é igualdade. Respeito todas as outras religiões, tenho amigos de todas as outras religiões. Eu vou à igreja evangélica com o maior prazer, porque ali também está se falando de Deus, e onde se fala de Deus tem que ter o respeito. Então eu convivo com todas as religiões, com todos os credos, né? E por isso que eu me dou bem. A vida, o que é a vida? A vida é a obra-prima de Deus. A vida é a obra-prima de Deus. Não existe coisa fantástica na natureza do que a vida, e principalmente a vida humana. Sou um homem que prego a generosidade, a fraternidade. Sou um homem que eu não posso ver ninguém sofrer. Sou um homem que eu não gosto de ver ninguém chorar.
Sou um homem profundamente humano, quem me conhece sabe disso. Sou um homem de tirar minha roupa e dar para a pessoa no sentido... não posso ver ninguém sofrer. Sou muito emotivo, choro com facilidade. Tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias. Ele poupou-me do sentimento do ódio. Não tenho ódio, né? As pessoas me ferem, eu sinto o baque naquele momento, mas depois relevo, passa. Então eu acho que isso tudo me energiza de eu ter chegado aos 70 anos sem dor de cabeça, sem dor de dente, sem rim, sem fígado, sem problema de circulação, sem nada. Eu acho que isso tudo é de saber perdoar. O que eu como? Eu gosto de tudo, como pouco, me alimento razoavelmente bem dentro das normas da alimentação saudável, gosto de uma boa leitura, de uma boa peça teatral, de um bom cinema. Aprecio a música clássica, né? Não a música clássica Beethoven, né? Franz Liszt, né? Respeito o ser humano com as suas fraquezas e suas virtudes. Tenho muitos conhecidos, já perdi grandes amigos, e aí eu fico às vezes dizendo, eu brinco muito comigo mesmo. Eu digo, puxa, eu já fiz tanto pronunciamento à beira do túmulo para tantos amigos que já se foram, já estão em outra dimensão. Quem fará um discurso para mim? Quem me levará ao cemitério? Porque nessa idade eu não tenho mais tempo de construir amizades que durem 40, 50, 60 anos. Não tenho mais idade para construir amizades com esse espaço de tempo. Então, cada amigo que eu vou e que eu me despeço materialmente dele, uma parte de mim vai com ele. E olha que eu tenho perdido grandes amigos, recentemente perdi 2. Eduardo Silva da Anunciação, Juarez Vicente de Carvalho. Então, quando você perde um amigo, você perde um pai, você perde um irmão que você gosta, que você ama profundamente, naquela hora ali de você deixar os restos mortais, de deixar a matéria deles ali sepultado, enterrado, vai uma parte de você também. Você vai ficando mais só no mundo. Então, e isso eu faço essa reflexão. Quem vai me levar? Quem vai se despedir de mim? Já me despedi de N pessoas na minha vida e que um dia eu estarei também junto a eles. O que é Itabuna? É a razão de eu estar aqui. Família é a célula mais importante da nacionalidade, é a célula mais importante da pátria, do Estado, da nação, apesar dela hoje estar brutalmente fragilizada. Amizade. Deve ser o amor inconfundível, a amizade. Mãe, pai, fonte sublime do amor. A mãe. A expressão maior de amor. Não tem amor melhor do que o amor de mãe. E eu sou um homem até feliz porque tive 2 mães. A minha mãe biológica, Dionísia de Oliveira Lima, que mora em São Paulo, e a minha mãe, que eu chamava, que era minha tia, que me criou. Então eu fui um homem feliz na minha infância, como bebê, porque tive 3 pessoas que cuidaram de mim. Tive a mãe biológica que me teve, a tia que me coisa, e a avó que me agasalhou e fez com que eu fosse esse homem que eu sou. Então, 3 mulheres que eu amo profundamente, que marcaram a minha vida, que marcaram a minha personalidade. Meu pai, Olinto Lima de Jesus, é um homem que não teve aquele carinho, aquela expressão de amor pelos filhos. Mas eu nunca o deixei de amá-lo. Meus irmãos, minha irmã Terezinha, meu irmão Ademar, meu irmão Joaquim, meu irmão Ronaldo, meu irmão Luiz, minha irmã Maria Olinta. Esses são a continuação do meu pai, né? Viver
é um ato dos mais nobres, é um ato de sabedoria. Prato preferido, eu gosto muito de carne de sol com pirão de leite. Bebida, bebi muito. Quase que me perdia na bebida. Quase que me perdia na bebida. E um dia eu levei o pensamento ao meu pai e disse: ele não vou beber mais. E pronto. Fumar. Fumei quando senti que quem me amava era eu mesmo, sou eu mesmo. A pessoa que mais ama a mim mesmo sou eu mesmo. Olhei para a carteira de cigarro e disse: nunca mais vou fumar, tenho quase 40 e tantos anos. Esporte, pratiquei basquete, vôlei, futebol de salão, defesa pessoal, isso tudo quando estudava em Salvador, em Aracaju. E continuo sendo este homem, amigo dos amigos, perdoando, já perdoei. Convivi 17 anos com a professora Cleusa Oliveira, uma grande amiga, hoje é minha amiga. Depois passei 20 anos solteiro, 20 anos morando em hotel. Depois conheci uma cidadã que também terminou o amor, fica a amizade. E aí, vamos ver então o que é que me resta, o que é que Deus guarda para mim. Fico vendo Itabuna, lutando por Itabuna enquanto tiver forças, amando esta cidade, porque eu tenho a obrigação de continuar as pegadas do meu avô, que foi um homem público nessa terra, José Joaquim de Jesus, que exerceu todos os cargos na intendência de José Khrushchevsky. Só não foi intendente, mas exerceu todos os cargos e deixou um legado de dignidade, de postura, de ética e de decência e de cidadania. Eu peguei esse legado em minhas mãos e procuro seguir as pegadas de meu avô, que era também correligionário de Dr. Gileno Amado, que foi um grande homem público dessa terra, Dr. Gileno Amado. Então, essa é a minha vida, essa é a minha história, esse é o meu legado, que eu deixo para os arquivos da TV Itabuna. Um depoimento sincero, honesto, saiu de dentro de mim. E dizer a você, Itabuna, que enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver energia material e principalmente a energia espiritual, eu estarei lutando por você. Não sou daqueles que ficam em cima do muro. Não tenho temperamento para isso. Não faço parte do exército da omissão. Não sei ser omisso, porque eu acho que a vida que Deus deu a mim e a tantos outros seres humanos para ser omisso não seria digno da obra de Deus. Então, enquanto eu tiver forças, enquanto eu respirar o oxigênio da vida, esse oxigênio que é emanado pela fonte maior da criação, que é Deus, eu estarei colocando essa energia a serviço de Itabuna, a serviço das nobres causas de Itabuna. Pertenço à Academia Grapiúna de Letras, pertenço também, sou membro do Grupo de Ação Comunitária, mas eu pertenço realmente à cidadania, eu pertenço realmente às nobres causas, eu pertenço realmente àquilo que de mais nobre Itabuna tem, que é a dignidade do seu povo. Eu sou parcela do povo itabunense. Então, que Deus continue ainda me iluminando, que Deus continue ainda me energizando no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho da luz, no caminho da fraternidade, no caminho da generosidade.